Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos em um mundo cheio de dificuldades e desafios, onde muitas pessoas estão feridas, solitárias e necessitadas. O amor de Cristo não se limita apenas aos nossos familiares e amigos, mas se estende também a todos ao nosso redor, independentemente de sua origem, crença ou condição social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje continuamos com o livro dos Apócrifos, mas o foco especial será hoje o livro de Enoque. Começo com uma pergunta: o que há de errado com o livro de Enoque? O livro de Enoque ganhou popularidade nos últimos anos, conforme indicado por uma grande variedade de vídeos recentes do YouTube, com milhões de visualizações. Foi também uma fonte de inspiração para partes do filme Noah, de 2014, de Darren Aronofsky. Com o recente aumento na popularidade do livro de Enoque e sua suposta citação no Novo Testamento, vamos dar uma breve olhada neste livro misterioso. É realmente uma fonte bíblica autêntica? Para aqueles que podem não estar familiarizados com ele, o livro de Enoque é uma coleção de textos escritos 100 a 300 anos antes do nascimento de Jesus e atribuídos ao Enoque bíblico, uma das primeiras pessoas que a Bíblia descreve como tendo andado com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 18 a 24. Ele era o tataraneto de Adão e provavelmente o conhecia, e o bisavô de Noé. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O livro com o nome de Enoque é uma coleção de textos pseudo-epigráficos, o que significa que eles têm autores desconhecidos e são falsamente atribuídos a uma pessoa famosa para torná-los mais credíveis. Há muitos outros textos pseudo-epígrafos circulando entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Considerando tudo isto, o livro de Enoque deve ser tomado como a palavra inspirada de Deus? Em suma, não. Há muitas evidências de que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Vamos começar com Judas, capítulo 14, versículo 15. Porque uma afirmação popular sugere que estes dois versículos citam o livro de Enoque e, portanto, mostram que este livro está ausente da Bíblia. Ora, Enoque, o sétimo depois de Adão, também profetizou sobre estes homens, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos os condenados, dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duas palavras que os ímpios pecaram, disseram contra ele. Essa passagem é muito semelhante a uma passagem do livro de Enoque. No entanto, observe que Judas não mencionou o livro de Enoque. Ele não escreveu o livro de Enoque, diz. Em vez disso, ele citou a profecia de Enoque, que, embora
não registrada em outra parte da Bíblia, poderia muito ter sido parte do conhecimento e das tradições que haviam sido transmitidas naquela época. Não há prova de que Judas estivesse citando o livro de Enoque, que poderia facilmente estar citando outra coisa. Outra razão é que o livro de Enoque é uma obra pseudo-epigráfica, o que, como vimos, significa que usou falsamente o nome de Enoque. Enoque viveu mais de 3.000 anos antes de o livro ser escrito. O Lexham Bible Dictionary confirma que pseudo-epígrafa significa literalmente escritos falsamente atribuídos e refere-se a obras que alegam falsamente ter sido escrita por um autor específico. O próprio título do livro de Enoque é uma mentira. Uma terceira razão é que o cânon do Antigo Testamento foi concluído por Esdras e Neemias por volta de 420 a.C. Isso provavelmente ocorreu de 100 a 200 anos antes de o livro de Enoque ser escrito. Vejamos em Romanos capítulo 3, versículo de 1 a 2. Diz que Deus confiou as escrituras hebraicas aos judeus. E de acordo com eles, o livro de Enoque não faz parte dessas escrituras inspiradas, que eles chamam de Tanakh. Bom, irmãos e irmãs em Cristo, o que podemos ver é que há muita especulação sobre este livro. Muitas coisas que andam dizendo sobre o livro e sobre o que vai acontecer é apenas pura especulação. Além disso, o livro de Enoque contém informações rebuscadas que a Bíblia refuta. Por exemplo, descreve anjos caídos tendo relações sexuais com mulheres humanas para produzir uma raça de gigantes chamadas Nephilim. Esta é uma crença popular, mas incorreta, até potencialmente blasfêmica, que alguns tentam adicionar a Gênesis 6, nossa transmissão intitulada 6 mitos sobre anjos e demônios. Explica e desmascara o conceito de anjos caídos gerando gigantes. Este é apenas um exemplo de informações duvidosas no livro de Enoque, que não se alinha com a Bíblia. Por fim, há evidências abundantes de que a Bíblia é um livro completo, inerrante em sua forma original. O livro de Enoque contém material que pode despertar o interesse daqueles com comichão nos ouvidos que desejam ouvir algo novo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, e também em Atos, capítulo 17, versículo 21, tais materiais suculentos são especialmente perigosos quando tentam corromper o entendimento da verdadeira palavra de Deus. Para saber mais sobre a verdadeira Bíblia inspirada, sua história e sua autenticidade, vejam os vídeos que eu tenho neste canal que tratam deste assunto, ou compre uma Bíblia católica e comece a ler, comece a estudar, pois a Bíblia não é fato ou ficção. A Bíblia é inspiração de Deus
para nós humanos. O livro de Enoque ganhou popularidade nos últimos anos, conforme eu já disse, por causa de uma variedade de vídeos no YouTube. Bom, queridos, vamos começar a decifrar esse livro. Livro de Enoque, texto 1, introdução ao livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes e misteriosos da antiguidade, atribuído a Enoque, um personagem bíblico mencionado no livro de Gênesis. É considerado uma coleção de escritos apócrifos e pseudepigráficos datados do período intertestamentário, embora não faça parte do cânon oficial da Bíblia, tanto católica como protestante. O livro desempenhou um papel significativo na formação das crenças e na compreensão espiritual de várias comunidades religiosas ao longo da história. Esta obra literária fascinante apresenta visões apocalípticas, profecias, sabedoria e ensinamentos morais que ecoam em muitas tradições religiosas. Minha explicação para esse primeiro texto apresenta uma introdução geral ao livro de Enoque. Ele menciona que o livro, como eu já disse, é um conjunto de escritos apócrifos e pseudográficos atribuídos a Enoque, um personagem bíblico mencionado no livro de Gênesis. Embora não seja parte do cânon oficial da Bíblia, o livro teve esse papel significativo. Texto 2. A jornada mística de Enoque. No livro de Enoque, o protagonista Enoque é conduzido a uma jornada mística que transcende as fronteiras da realidade conhecida. Descrita como um homem justo e piedoso, Enoque é escolhido por Deus para receber revelações sobre o futuro e os segredos celestiais. O livro narra suas experiências sobrenaturais, nas quais ele ascende aos céus e testemunha as visões apocalípticas, visitando diferentes esferas cósmicas e entrando em contato com seres celestiais. Bom, meus queridos, este texto descreve a jornada mística de Enoque, o personagem central do livro. Ele é escolhido por Deus e conduzido a uma jornada que transcende a realidade conhecida. Durante esta jornada, muitos acreditam que Enoque visitou outros planetas, que conheceu outras civilizações. Tudo é fantasioso, é ficção. Dizer que Enoque conheceu outras raças. Bom, eu já disse em outro vídeo, no Gênesis, e o Gênesis ele foi escrito por Moisés com inspiração divina. No livro de Gênesis não fala nada que Enoque ou alguma coisa que diga que Deus fez outras espécies espalhadas pelo universo. São apenas teorias. E essas teorias têm ganhado muita repercussão, porque o ser humano procura por novidades. O ser humano procura por Deus. O homem, ele quer uma explicação de tudo, mas não para pensar por que Deus
fez esse planeta tão maravilhoso com os seres humanos? E por que os outros planetas não têm vida? Existem bilhões de planetas no universo, mas só o nosso com vida. E como dizem os céticos, com relação a alienígenas e coisas do tipo, se realmente existisse, por que eles não teriam vindo ao nosso planeta e se apresentado como tal? Então isso prova que só existe um único Deus. É nisso que nós devemos acreditar. Texto 3. As visões apocalípticas de Enoque. Este texto destaca os principais elementos do livro de Enoque. Suas visões apocalípticas. Essas visões oferecem uma visão do fim dos tempos e do destino da humanidade. Enoque é mostrado um futuro marcado por eventos catastróficos, guerras, julgamentos divinos e purificação da terra. As visões também apresentam detalhes sobre o juízo final, retribuição aos justos e aos ímpios, e a vitória do bem sobre o mal. Este texto destaca um dos principais elementos. São os mesmos detalhes que nós vimos no livro de Apocalipse, com as visões do evangelista João. Também tem um vídeo sobre este assunto. Gostaria que vocês pudessem dar uma olhada na série que eu tenho sobre o Apocalipse. Bom, queridos irmãos e irmãs, para finalizarmos a nossa série, por fim, há evidências abundantes de que a Bíblia é um livro completo, inerrante em sua forma original. O livro de Enoque contém material que pode despertar o interesse daqueles com curiosidade, mas as palavras de Deus é tudo o que nos importa. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesta reflexão, neste estudo do livro de Enoque e dos livros apócrifos. Espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Amém.